Olá, irmãos, estamos aqui novamente para falar um pouco sobre as próximas lições, né, que serão baseadas nas cartas, né, as cartas de Paulo, e estaremos estudando, e é claro, hoje, como a primeira lição, nós estaremos dando uma informação especial sobre o autor dessas cartas, que é justamente o apóstolo Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Quem é o apóstolo Paulo, onde ele nasceu. Então, os detalhes principais da lição de hoje será sobre o apóstolo Paulo. Não vamos entrar em detalhes nas cartas, porque seguirão as lições em diante, mas vamos falar um pouco sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Então, vamos falar um pouco sobre ele, o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo de Tarso? Quem é essa pessoa, esse personagem tão importante na palavra de Deus, na Bíblia, que tem difundido a questão do Evangelho de uma forma excepcional? Ele foi o autor de muitas cartas. Aqui nós temos uma imagem que, né, que segundo os especialistas, devia ser a imagem de Paulo na época, né? Foi uma reconstrução facial, não é? Pelo um instituto, uma agência estadual de investigação da Alemanha, não é? Que eles fizeram um estudo, né, de pesquisa, e eles acabaram chegando a essa imagem, que eles acreditam ser a imagem do apóstolo Paulo, né, atualmente. Então, quem foi realmente o apóstolo Paulo de Tarso? Ele, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos nós cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Nesse texto nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre o autor dessas 13 epístolas presentes na Bíblia. Né? Vamos ver um pouco sobre a biografia do apóstolo Paulo. Certo? Paulo é o nome greco-romano de Saulo, que é o nome de batismo dele. O nome judeu, Saulo. Ele nasceu em Tarso, na Sicília. Não é? Esses dados estão em Atos 16, 17, 21, 39, 22, 25, né, quando ele vai citar, dizer sua cidade de nascimento. Só que, para a gente ficar assim mais informado, Tarso, a cidade de Tarso, não era um lugar insignificante, uma cidadezinha pequena. Na verdade, Tarso, ao contrário, era um centro de cultura grega. Era uma cidade era muito grande, então era uma cidade universitária. Ficava próximo à costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora ele tenha nascido como cidadão romano, Paulo era também judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Não é? Aqui há um mapa mais ou menos de onde ficava a cidade de Tarsos, né, nessa região costeira, e normalmente as cidades na região costeira já desenvolviam um pouco mais por conta da questão do comércio, né, porque era o centro de entrada de toda a cultura de comércio, né, então entrava por lá. Era uma rota justamente das embarcações dos navios que vinham de vários lugares de toda aquela região do mundo. Então as cidades costeiras tinham uma grande influência nessa região. Aqui nós temos um pouco das ruínas de que foi a cidade de Paulo, né, um pouco de que sobrou dessa cidade, né. Nós temos também aqui uma foto atual da cidade, né, de como está hoje a cidade de Tarso, né, que fica na região da Sicília, da Turquia ali, a cidade de Tarso, hoje mais bem desenvolvida, né, a gente pode perceber aqui, bem mais desenvolvida, diferente um pouco daquela época, mas Tarso sempre foi uma cidade grande, né. Então nós temos um pouco aqui sobre a infância de Paulo. A gente não sabe ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, né, para estudar em Jerusalém. Sabe-se com certeza que ele foi educado lá em Jerusalém, porque ele aprendeu aos pés de um renomado doutor da lei chamado Gamaliel, que era neto de Liel.
Paulo conhecia profundamente a cultura grega, né? E também falava o aramaico. Era herdeiro da tradição do farisaísmo, também estrito observador da lei, e mais avançado, que é o mais avançado no judaísmo, de seus contemporâneos, né? Então, considerando todos os aspectos, a gente pode afirmar assim que a família dele possuía bons recursos, né? Muitos recursos, e desfrutava de uma posição proeminente na sociedade, certo? A gente tem que verificar o seguinte, que Paulo, ele tinha possuía a sua cidadania romana, né? Sobre isso ele próprio afirma, né, como cidadão da Roma de nascimento, em Atos 22, verso 28, não é? Quando ele é preso, ele vai declarar, ele é açoitado, ele vai declarar que é cidadão romano. Não, as pessoas ficaram logo assustadas com isso, né? Porque o cidadão romano tinha certos privilégios e certas atitudes não podiam ser feitas com o cidadão romano. Então essa cidadania era descendência do seu pai, né? Aí é claro que a gente acredita naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Embora tivesse como cidadão lá, morasse em Roma, ou morasse nas circunvizinhanças, ou nas cidades que pertenciam a Roma, nem todos eles tinham a cidadania romana, né? A gente sabe aqui o pai dele tinha essa cidadania, a gente não sabe como ele conseguiu, não é? Porque algumas pessoas da época, algumas pessoas importantes e abastadas, conseguiam comprar a cidadania romana, né? E era costume, né? Para que pudesse gozar assim de uma condição melhor, de um tratamento melhor diante dos romanos. Ou de tal forma depois conseguiam a cidadania romana ao prestar assim um serviço relevante para o governo romano. Aí eles também conseguiam assim ganhar o título de cidadão romano. A gente não sabe ao certo se assim foi de Paulo, do pai dele, né, que ele ganhou dessa forma, mas sabe-se que Paulo nasceu com a cidadania romana descendente do seu pai. E é claro, como eu falei, a cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais a gente podemos citar o seguinte: a garantia de julgamento perante César, se exigido no caso de acusação, ou seja, alguém fizesse uma acusação falsa, alguma coisa, e quisesse condená-lo, ele podia exigir essa presença de César, né, estar diante de César, para ser julgado pelo próprio César. E é claro, se fizesse parte de uma família influente, tivesse amizade com César, é claro, poderia ter sido amenizado, ele poderia ser liberado do risco da acusação. Ele também tinha imunidade legal dos açoites antes da condenação, ou seja, nenhum cidadão romano deveria ser açoitado mesmo depois de preso, que era costume fazer isso, né, açoitar aquelas pessoas que eram condenadas, mas no caso de um cidadão romano, ele não podia ser aceitado, ele tinha essa liberdade, essa isenção sobre isso. Embora Paulo tenha sido açoitado, mas eles não sabiam na época sobre isso, e ficaram até com medos, porque sabiam que se Paulo denunciasse, poderia penalizar contra eles, eles poderiam ser penalizados em relação a essa questão da cidadania, por ele ser cidadão romano. E outra, não poderia ser submetido à crucificação, que era a pior forma de pena de morte da época. Ele poderia ser penalizado, morto de outras formas, menos ser crucificado, porque era uma humilhação muito grande para um cidadão romano. Então tinha certos privilégios em relação a isso. Vamos ver um pouco sobre Paulo, o perseguidor. Porque Paulo, ele, a princípio, ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele tinha um zelo muito grande, ele, como foi o ensinamento que ele recebeu de Gamaliel, ele aprendeu, ele foi fariseu, ele é estrito conhecedor da lei, então ele tinha um zelo muito grande em relação a isso. Então ele acreditava piamente que o estava fazendo certo. Então, o livro de Atos, o apóstolo informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Saulo de Tarso, no caso. Em Atos 7,58 fala sobre isso. Após esse episódio da morte de Estevão, Saulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. E de tal forma e tão importante que ele recebeu a autoridade oficial, né, do grupo fariseu, também da liderança farisaica lá do Sinédrio. Ele recebeu autoridade, né, porque ele também fazia parte, ele era membro do Concílio do Sinédrio, o que lhe dava direito a voto também, e voto a favor da morte dos cristãos. E ele recebeu a autoridade para liderar essas perseguições. O próprio Paulo chega a afirmar em Atos 9:1 que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, além de deflagrar essa perseguição em Jerusalém. Ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco,
Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher, não é? Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Ele citava a questão citada em Gálatas também 1,13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Ele acreditava de coração, realmente. Ele sabia disso, ele sentia isso, porque o seu zelo, né, o zelo dele na questão da lei era tão grande que ele acreditava. Ele não acreditava que Cristo era o verdadeiro Messias. Então, ele perseguia os cristãos. Então, ele fazia isso com uma completa consciência dele, acreditando no que estava fazendo, não é? E a gente vê o que? Na conversão de Paulo, né, houve uma grande mudança em relação a isso. Nós sabemos que Paulo segue para Damasco, não é? Aí que tem uma imagem interessante, lá na Sicília, foi feita em homenagem a Paulo, né? Tem aqui a imagem quando ele tem esse encontro com Cristo, né? Uma luz forte vai e o derruba do cavalo, e fizeram essa imagem em homenagem a ele, né? Então a narrativa vai falar sobre isso, e as notas do próprio apóstolo Paulo nas suas epístolas vão sugerir exatamente isso, essa conversão súbita dele. Só que alguns intérpretes defendem que essa experiência ao longo de sua vida deve ter ele preparado previamente para aquele momento, e também a própria experiência do martírio de Estevão também, e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos, que também foi, de certo modo, uma preparação para Paulo. A gente pode ver essa comparação em relação a Moisés, né? Porque Moisés, ele foi preparado, foi tratado como filho da filha do faraó, e ele foi preparado e foi treinado, foi ensinado para se tornar um líder daquela nação, né? Ele poderia ter sido o próximo faraó. Então ele foi tratado, foi ensinado, né, para estar ali, para governar e dirigir aquela nação. Então ele foi preparado como líder, Moisés. E Deus acaba levando a conhecer sua verdadeira história, de onde é a sua descendência, e depois o confronta e o leva a ser libertador, servir de libertador para no caso, os israelitas, né? E ele vai lá, essa facilidade dele por ele ser parente, de certo modo parente, e ele todo esse conhecimento, e ele vai lá e entra em contato com o faraó, e aí Deus o usa para retirar o povo do Egito. Então, e mais tarde Moisés acaba se tornando um líder, né, guiando o povo durante o deserto e todo aquele momento. Então, essa preparação de Moisés é algo comparativo com essa preparação de Paulo, ou seja, todo esse conhecimento de Paulo, todo o conhecimento que ele adquiriu, tudo isso serviu para prepará-lo para essa obra futura que Deus estava já visualizando na frente, e Paulo ainda não visualizava sobre isso. Então, o que se sabe realmente é que Paulo partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas também no curso da história. O texto diz o seguinte, em Atos 9, 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entre na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Saulo de Tarso, no caso, como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam absolutamente nada das palavras. Ficaram apenas espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Paulo, por outro lado, viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nesta experiência. E ele cita isso em 1 Coríntios, né, em Gálatas também. E considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente, né? Então, Cristo tinha algo especial para ele, ele ainda não sabia, e foi importante para ele.
Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível a gente perceber, não é? E a gente tem algumas informações, alguns detalhes sobre isso. Primeiro, que Paulo respondeu ao chamado de Cristo. Depois daquele confronto, depois daquela visão que ele teve, ele ouviu que Jesus falando com ele, e o primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode ser percebido imediatamente quando ele responde a Cristo. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Então aquele homem que estava perseguindo, agora naquele momento estava lá totalmente desarmado, totalmente humilhado, ali no chão, reconhecendo que ele estava perseguindo de forma errada. Tudo aquilo veio à sua mente, imagino isso, tudo aquilo veio na sua mente, aquela confusão toda, ele ficou pensando nisso, ele vai perguntar: o que queres que eu faça? Que eu te faça? Então essa pergunta marcou o começo realmente do novo relacionamento com Cristo. E a partir daí, de perseguidor, ele passou a ser pregador do Evangelho. Não é? A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Ele foi para Damasco e lá ele teve aquele encontro lá, e ele, depois da sua conversão, ele passou a pregar o Evangelho lá. Então ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que ele pretendia prender, né, os seguidores de Cristo. Foi uma mudança de vida total. É justamente o que a gente tinha falado antes da conversão. Paulo não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-lo a blasfemar contra Jesus, e estaria fazendo a vontade de Deus, né? É certo dizer que ele via Jesus como um impostor, não é? Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Então o Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de antes, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor, características evidentes através das suas obras, né? E a gente vê aí então o início do ministério de Paulo. É claro que antes de iniciar tudo isso, após o encontro depois que ele teve o encontro com Cristo, ele chegou a Damasco, e ele, seguindo as ordens de Cristo naquela visão, ele teve a visita de Ananias, né? Foi o próprio Ananias que o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou a sua obra evangelística, pregando o Evangelho. Não há informação detalhada sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia, né? A Bíblia não esclarece o que ele foi fazer ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida, né? Gálatas 1, 22, 23, o próprio Paulo vai dizer que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ou seja, o próprio Paulo está testemunhando aí de algo que aconteceu, essa transformação na vida dele. E a princípio, é claro, muitos cristãos estavam com medo dele, achavam que era uma artimanha que ele estava usando para tentar persegui-los, para tentar descobrir onde se escondiam, se reuniam e prendê-los. Mas é claro, depois de ver tudo que ele estava fazendo e como ele foi perseguido, começaram a perceber que Paulo era um novo convertido em Cristo. Só que tem um ponto interessante ali que Lucas não vai citar, cai nessa abertura e a gente não consegue entender, né? É um silêncio do apóstolo Paulo. E logo depois disso, que ele fugiu lá de Damasco porque estava sendo perseguido, Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou por um período de silêncio de cerca de 10 anos, né, mais ou menos a ideia do tempo antes de ele chegar a Antioquia. Então, embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Ele já estava pregando em Damasco, e agora ele volta para sua terra natal, e ele conhecia bem aquela região, e com certeza ele deve ter continuado a pregar o Evangelho, né? Mas o Lucas não vai citar, porque talvez Lucas não tenha acompanhado nesse período. Lucas não vai citar o que aconteceu nesse período, mas acredita que muitas igrejas naquela região tenham sido fundadas pelo apóstolo Paulo. Igrejas dessas que são mencionadas em Atos 15 e 41, que ele vai falar sobre aquela região da Cilícia e Galácia, né, que é a região próxima da cidade de Tarso, e ele dá as visitas nas cidades que provavelmente essas igrejas tinham sido fundadas pelo próprio apóstolo Paulo naquele período, né? E é certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando,
por isso acredita-se que ele continuou pregando e fundou algumas igrejas lá, porque a Barnabé acaba ouvindo falar sobre Paulo e sobre o desempenho dele e sobre a sua pregação, como ele estava pregando o evangelho. Então solicitou a presença do apóstolo lá em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar, não é? Esse período em Antioquia realmente foi essencial para o ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então inicia aí esse processo de evangelização, não é? Essa evangelização essa campanha missionária de evangelização que vai sair a partir de Barnabé e Paulo, no caso. Então, Atos 13, versos 2 e 3, diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E aí, Antioquia foi a primeira igreja a enviar missionários a evangelizar em outros lugares, né? Começa aí também as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós temos aqui esse mapa que traz todas as viagens, né? Tanto na primeira viagem como as primeiras viagens, a primeira, a segunda viagem e a terceira viagem, como também sua última viagem a Roma, não é? E do período que ele passou lá. E é claro que tem um período que ele esteve lá em Roma, esteve em certa liberdade, chegou a viajar até a Espanha. O texto vai citar sobre isso, e alguns outros textos também, fora a informação de Lucas em Atos, também informa sobre isso, antes de ele ser morto e decapitado lá na capital romana. Nós temos detalhes da primeira viagem, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes, apenas vamos citar algumas coisas por alto do que aconteceu. Na primeira viagem missionária de Paulo, está registrado em Atos capítulo 13, de 1 a 14, né, e 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ele deve ter ocorrido por volta do ano 44, 50 depois de Cristo, né? O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios, não é? Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos, sobrinho de Barnabé, servia como auxiliar dos missionários, né, principais. Entretanto, houve um probleminha. João Marcos deixou eles, literalmente abandonou-os no meio do caminho, não quis continuar a viagem e retornou para Jerusalém. E a partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Na segunda viagem missionária de Paulo, está registrada em Atos 15, 36 e de 18 e 22, né? O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Então Paulo está à volta aí, né, reforçando a fé pelas igrejas onde ele tinha anunciado o Evangelho e voltando sobre ela para saber como estavam, né? No entanto, houve um pequeno probleminha aí, né? Como Barnabé e Paulo discordaram sobre a ida de João Marcos, porque Barnabé queria levar novamente João Marcos na viagem, só que Paulo não gostou da ideia porque ele praticamente os abandonou na primeira viagem. Então Paulo não aceitou isso e houve aquela discussão entre eles, e Barnabé saiu, seguiu o caminho com João Marcos, foi para outro lugar, né? O próprio João Marcos, que mais tarde vai se tornar um escritor do primeiro evangelho, não é? Na verdade, o primeiro evangelho escrito, não registrado na Bíblia. Na ordem da Bíblia, no caso, na ordem da Bíblia está Mateus, depois vem o livro de Marcos, não é? Vem o livro de Marcos. Mas, vem o livro de Marcos, ou a bateria, mas o livro de Marcos, mas Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né? E foi justamente ele que veio escrever, talvez as experiências que ele aprendeu e colheu durante o tempo, durante a viagem, durante o período que ele estava lá em Jerusalém, conversando com os apóstolos, conversando com os cristãos já convertidos lá também. E Paulo então separa e sai com Silas, aí, que também é chamado de Silvano, e segue a viagem, a segunda viagem missionária.
A data provável dessa viagem fica entre os anos 50 e 54 d.C. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. E a obra evangelística foi concluída na Macedônia, Caia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo permaneceu em Corinto um longo tempo, ali ele pregou o evangelho, exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi nessa cidade que ele enviou a Epístola aos Gálatas. Provavelmente pouco depois ele escreveu aos Tessalonicenses, também parou brevemente em Éfeso, a qual prometeu retornar na outra ocasião. Temos aí a terceira viagem missionária, Paulo está registrado em Atos 18 e até o capítulo 21, verso 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58, O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia, Frígia, depois prosseguiu em direção à Ásia, sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou um longo tempo, cumprindo a promessa anteriormente feita, Foi o caso de Éfeso. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu, quando aquele grupo de gente no Areópago ficou gritando grande a Diana dos Efésios durante 3 horas, E depois que houve silêncio, o apóstolo Paulo consegue falar exatamente o que veio fazer, pregar o evangelho e falar sobre justamente a Jesus Cristo, pregando a verdade sobre ele. Mas é provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes que Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu o 1 Coríntios, que no caso, esse 1 Coríntios, há um registro em Coríntios que Paulo cita aqui como se houvesse uma carta anterior, que essa carta foi perdida. Então, essa carta de 1 Coríntios seria 2 Coríntios, e a carta a 2 Coríntios seria 3 Coríntios. Mas, como essa carta foi perdida, a ordem está aí estabelecida no que nós temos. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto, antes de partir dessa cidade. Provavelmente ele escreveu aí a epístola aos Romanos, nesse período. Nesse período, por conta disso, houve um pequeno debate do apóstolo Paulo com Pedro. Os irmãos sabem, porque em determinado momento, devido ao crescente número de gentios da igreja, questões a respeito da lei, dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica, com algumas práticas como circuncisão, lavar as mãos e outras coisas, mas algumas práticas que eles faziam tradicionalmente e mantinham essa tradição fazendo ainda. E Paulo e o que aconteceu? Pedro, enquanto os judeus estavam lá, alguns cristãos judeus, Pedro começava a agir conforme a tradição, igual aos judeus também lá, e ficava afastado dos gentios. Quando os judeus não estavam lá, os crentes judeus estavam só os gentios, Pedro agia normalmente junto com os gentios. Então Paulo não gostou muito da ideia e resistiu. O texto vai dizer que ele resistiu na cara, Então teve uma pequena debate ali com Pedro, e chamando a atenção dele em relação a isso, que ele deveria agir de forma correta, ou seja, de forma da mesma forma que ele agia com gentios, ele deveria agir com judeus, e com judeus também com gentios, ou seja, e que não era obrigado a eles impor essa questão da lei, porque Jesus estava acima da lei, Esse caso foi levado para Jerusalém, Eles levaram esse debate para Jerusalém, e é claro, a orientação dos outros discípulos, que Tiago, que estava dirigindo a assembleia dos apóstolos lá no caso, a orientação que eles deram foi para que eles continuassem, mantessem a fé, se afastassem da questão das carnes sacrificadas aos ídolos, se afastassem desses outros costumes, e não precisava voltar aos costumes judeus, ser circuncidado e outras tradições, ou seguir à risca a lei, porque não havia mais necessidade disso, porque Cristo já era o cumprimento da lei através da profecia, Cristo já era isso, então não precisava mais dessa questão, porque a salvação era mediante a fé pela graça de Deus. Então Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho, Ele se posicionou claramente contra isso. E é claro, isso foi, como eu falei, levou. Então,
Esse foi um pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação da graça por meio da fé. Prisões e morte do apóstolo Paulo, né? Então temos várias informações, né? O apóstolo Paulo, né, existe muitas discussões em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu, mas essa discussão se dá principalmente no fato do livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo foi preso algumas vezes por um período muito curto, como por exemplo também lá em Filipos, não é? Ao falar das suas próprias prisões, o apóstolo Paulo descreve o seguinte, em 2 Coríntios 11, 23: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Então o apóstolo Paulo defendendo a sua fé, essa condição de apóstolo também, falando sobre isso, sobre essas prisões que ele aconteceu. Muitas das prisões que não foram citadas em Atos, né, por Lucas. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, né, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém e para impedir que fosse linchado ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo na prisão por 2 anos. Festo, o sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus. Aí, como sinalizou para entregar Paulo aos judeus, Paulo aí sabia que ia ter um julgamento injusto e ele vai e apela então por César, né? Ele apela para que seja encaminhado para César. E sabia do resultado, né, desfavorável. Então, depois de discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. E os irmãos sabem o que aconteceu, né, o relato que Lucas vai dar com vários detalhes. Quando o navio naufraga, né, todos ficam com medo. Ele acostuma matar os escravos, os presos que estavam lá, enquanto o navio naufragava, com medo que eles fugissem. Mas Paulo, através do Espírito Santo, revela a todos que não iria acontecer nada com eles e iriam chegar ao seu destino e todos estariam bem. E foi justamente o que aconteceu. Eles ficaram até maravilhados com isso e foi uma oportunidade de Paulo também pregar o evangelho para aqueles homens que estavam levando preso. Finalmente o apóstolo Paulo chega a Roma na primavera. Na capital do império ele passou 2 anos em prisão domiciliar e o que não foi impedido, né? Ele tinha total liberdade para ensinar o evangelho. Até ele ensinou o evangelho até aqueles soldados que estavam lá vigiando na sua porta, né? E é exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos, né? Mas o restante da vida de Paulo tem que ser contado também utilizando outras fontes, né? Outras fontes que vieram também informação sobre isso, informações adicionais que não encontramos no Novo Testamento. Sobre a biografia do apóstolo Paulo, parte das epístolas pastorais daqueles bispos que ficaram à frente das igrejas, alguns deles têm algumas informações sobre Paulo, né? Que ele foi solto depois dessa primeira prisão em Roma. Relata em Atos que ele, após ser solto, teria visitado a área do Mar Egeu e visitado até a Espanha, ido até a Espanha. Em 2 Timóteo ele vai falar sobre isso, que chegou aí até a Espanha. Mas depois, provavelmente, Paulo foi preso novamente em Roma e dessa vez foi a última. Ele foi executado pelas mãos de Nero, né? Por volta do ano 67, 68, ele tinha aproximadamente, segundo alguns relatos, 62 anos de idade, né? Tudo indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas, né? Mas a epístola de Clemente, né, também, e o cânon muratoriano também testificam sobre essa viagem de Paulo à Espanha, né? E o próprio Timóteo, que ele vai falar sobre essa viagem também. Mas nós temos uma coisa interessante, que a tradição conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto à estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. E é interessante aceitar essa ideia, porque eles não faziam execução de cidadãos romanos dentro de Roma. Eles faziam nem junto com outros, né, comuns. Eles faziam essa execução fora da cidade de Roma. Então há de se entender que, por certo, essa tradição está correta, né? E conta-se que ele teria sido decapitado, né? Mas aí poderia se encerrar a história do apóstolo Paulo completamente. Mas eu acredito que a história do apóstolo Paulo não se encerrou, tanto que está tudo que ele escreveu, tudo que ele
todas as suas epístolas pastorais, seus ensinamentos, a doutrina que ele deixou, ficaram escritas, né, no Evangelho. E é claro, a biografia de Paulo pode ser definida num texto que ele mesmo escreve ao seu pupilo Timóteo, não é? Já na sua despedida. É justamente esse texto de 2 Timóteo 4, 7 e 8, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, esta praticamente seria o melhor resumo, né, sobre Paulo, sobre sua vida, e ele coloca dessa forma: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, não importando o que iria acontecer no seu futuro, porque para ele o seu futuro está garantido, como ele vai dizer em Gálatas: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E aqui nós temos as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Hebreus, que muitos atribuem a Paulo, né? Ainda há dúvida em relação à sua autoria, em relação a Paulo, porque Paulo tinha uma característica que ele colocava em todas as suas cartas, algumas expressões que ele usava tanto no início como no final. Então essa característica não há em Hebreus, embora tenha algumas expressões que são parecidas com expressões que ele usava, mas essa característica comuns das cartas que ele escrevia não está em Hebreus. Então, por conta disso, acreditam, né, que essa autoria não seria de Paulo, né? Alguns supõem que poderia ter sido até Apolo que escreveu, mas até então não há uma confirmação exata sobre isso. Mas de qualquer forma, que Deus abençoe cada irmão, né? Que Deus abençoe suas vidas, né? Nós temos entendimento que esse conhecimento que foi importante sobre a vida de Paulo, conhecer o apóstolo Paulo, conhecer o que ele fez, conhecer toda a sua obra, e nós temos aqui em mãos as suas obras, e nós iremos estudar essas obras no restante das lições que se segue. Que Deus abençoe e que Deus possa guiar